Seguir falando sobre a meningite, casos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, desde o começo do ano, 10 mortes, uma delas registrada na última quinta-feira, desculpe. Vamos conversar sobre esse tema com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Isabela Balalé, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Doutora, como é que a senhora está acompanhando esses casos de meningite no Rio de Janeiro e em São Paulo? É um surto que acontece todos os anos? Os números estão mais altos do que o normal? Quais são os sintomas para a gente ficar atentos, doutora? Então, esse risco, era um risco anunciado de aumentar o número de casos de meningite, não só meningocócica, como outras doenças imunopreveníveis. E por quê? Primeiro, porque as coberturas vacinais estão muito baixas. Segundo, porque com a flexibilização, os cuidados da Covid-19, o risco volta a acontecer. As pessoas se expõem e podem ser infectadas. A situação em São Paulo é de surto em duas determinadas regiões. Aqui no Rio de Janeiro, tanto na cidade quanto no estado, não há surto. Há um aumento de casos relativos a 2020 e 2021, que foram anos com menos casos. O importante, Roberta, é que todos entendam que a meningite meningocócica é grave, ela se inicia muitas vezes com um quadro de resfriado, às vezes um mal-estar, uma diarreia, e até em 12, 24 horas pode levar à morte. Mas alguns sintomas deve ser motivo de atenção, que é a rigidez de nuca, que é quando a pessoa não consegue encostar o queixo no tórax, não é dor, é rigidez, para fazer esse movimento, febre e sinais que são gerais de tantas outras doenças. Sem vacinação, Roberta, a gente corre o risco, como aconteceu no Espírito Santo e agora em São Paulo, de ter um surto, não só no Rio, como no país todo. Mas na questão dos adultos, doutora, porque a prefeitura deixou claro que as pessoas não precisam sair correndo atrás de vacinas, mesmo em clínicas particulares, mas a gente sabe que não é exatamente o que está acontecendo. Tem gente indo atrás de tentar tomar a vacinação. Isso é necessário longe das áreas de risco, onde de fato estão acontecendo esses surtos, no caso, 2 bairros em São Paulo, por exemplo? Essa pergunta tem chegado muito para mim e a minha resposta é: não há necessidade de vacinar adultos. Precisamos vacinar as nossas crianças e adolescentes, que inclusive têm a vacina gratuitamente pelo SUS. Adultos, no calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, a gente considera que ele deva se vacinar em situações de risco, de surto, ou quando ele tem uma doença de base que aumente o risco para a doença meningocócica, porque o surto não está acontecendo aqui no Rio de Janeiro e nem na maioria do nosso território aqui brasileiro. E quais seriam essas doenças de base, doutora? Quem tem doença, quem é imunodeprimido, está com câncer, vive com HIV, fez transplante de algum órgão, enfim, as situações de realmente imunossupressão. E aquelas pessoas que ou não têm o baço, ou o baço não funciona direito, que não é raro no país. Pode ter sido uma pessoa que sofreu um acidente e precisou tirar o baço, ou pode ser uma pessoa, por exemplo, com anemia falciforme, que é bem comum entre nós. Então, a vacina para essas pessoas está disponível gratuitamente nos CRIs, nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Sim, só para terminar, doutora, mas as crianças vacinadas estão protegidas e quais são os sintomas que os pais devem ficar mais atentos, desses que você falou? Então, vamos reforçar que crianças e adolescentes precisam estar vacinados. O Ministério da Saúde disponibiliza a vacina meningocócica C conjugada para crianças entre 3 meses e 5 anos de idade e a vacina ACWY para os adolescentes de 11 a 14 anos. Então, estando vacinados contra o meningo C, a criança está protegida do meningo C. E estando vacinado com a CWY, o adolescente está protegido da C, da W e da Y, além da A, que não circula entre nós.
prestar atenção em febre, sonolência, criança, bebezinho, menor de 2 anos, irritabilidade anormal, criança com mais de 2 anos, a rigidez de nuca, e quadros de febre com diarreia, ou mesmo quadros gripais mais intensos, podem ser sim um pré-início de uma doença grave como a doença meningocócica, merece procurar um médico. Vamos seguir atentos. Doutora Isabela, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui na CNN. Um bom fim de domingo para a senhora. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo.